Olá, meus queridos. Entre os argumentos que mais aparecem aí na defesa do aborto, há um que costuma soar meio que decisivo, né? Que é aquele caso, e quando a vida da mãe corre risco? Nesse caso, não seria melhor então salvar pelo menos uma das vidas? Bom, e esse raciocínio, à primeira vista, ele parece realmente inevitável. Mas será que nós realmente estamos condenados a ter que escolher entre a vida da mãe ou do filho? E a resposta é não. Bom, primeiro, precisamos deixar claro que situações onde realmente é necessário escolher entre a vida da mãe e do bebê são raras, né? E não deveriam ser usadas aí como base para o discurso na descriminalização ou na defesa do aborto, né? Mas, do ponto de vista ético, a solução nunca está em escolher deliberadamente quem morre, mas ele sempre vai estar em buscar salvar a vida de ambos. Quando, em alguns casos, a morte ocorre como um efeito colateral inevitável de um tratamento, essa realidade ela é moralmente diferente de provocar diretamente a morte de alguém. A tradição filosófica e bioética, ela desenvolveu uma ferramenta ética chamada regra do duplo efeito, que procura orientar a ação em situações em que a conduta boa e necessária pode, infelizmente, trazer um efeito mau e indesejado, né? E os critérios dessa regra de duplo efeito são simples. O que precisa ser avaliado? A ação a ser tomada, ela precisa ser boa em si mesma, a intenção deve ser alcançar o bem e não o mal, o bem não pode vir como consequência do mal e o bem buscado deve ser proporcional ao mal tolerado. Esse princípio, ele evita um erro comum, né? Pensar que diante de dilemas complexos, basta escolher o mal menor e está tudo bem. Na verdade, a ética nos chama a buscar o bem possível, né? Não o mal menor, mas o bem possível, sem transformar a morte como um meio de solução, né, de algum problema. E como que isso funciona na prática, em uma gravidez de risco? Por exemplo, no caso de uma gravidez ectópica, né, quando o embrião está implantado na trompa de falópio da mulher, é um lugar incapaz de sustentar a gestação, e com o crescimento desse bebê, a trompa vai se romper, vai causar uma hemorragia gravíssima e o risco real de morte para essa mulher, né? Como agir nesses casos? Procedimentos como a injeção de metotrexato, né? Ou a remoção do embrião, são, na verdade, abortos diretos, né? Pois eliminam o bebê como um meio para salvar a mãe, né? Ou seja, o tratamento é a morte do bebê. E isso é moralmente inadmissível. A outra conduta, porém, é a remoção da trompa comprometida, porque o objetivo aí não seria matar o bebê, mas tratar um órgão doente e que tem ameaçado aí a vida da mãe. A morte da criança, ela acaba como um efeito trágico, mas não é o meio do tratamento. Não foi escolhida a morte da criança como a solução para o problema. O mesmo raciocínio vale para casos em que a gestante precisa se submeter a algum tratamento, a um tratamento contra o câncer, por exemplo, ou alguma outra doença que põe em risco a sua vida. O alvo sempre será combater a doença. Se, como efeito colateral inevitável da terapia necessária, houver a perda do feto, essa morte que não foi desejada, ela é tolerada, né, diante da gravidade do quadro. Em ambos os casos, o princípio ético aqui é o mesmo. Não se escolhe quem morre, né? Busca salvar ambos. Quando a morte acontece, ela é uma consequência indesejada, né? Não o ato deliberado. Esse mesmo raciocínio ele vale, por exemplo, ele está presente em outras áreas da medicina. Pensa, por exemplo, nos cuidados paliativos. Muitas vezes,
Doses elevadas de morfina são necessárias para aliviar dores em doentes terminais, né? E a gente sabe que essas doses elevadas de morfina podem, como efeito colateral, acelerar a morte do paciente. Mas o objetivo ali não é a morte dele. O objetivo é o alívio do sofrimento. A morte, ela não é escolhida como um meio, mas ela é apenas tolerada como um risco inevitável. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Por que isso importa? Porque aceitar a lógica do aborto, nesses casos, significa adotar um critério utilitarista. No fim, é escolher quem deve ou não viver, né? Quem deve viver e quem deve morrer. E o perigo é que hoje isso é aplicado, por exemplo, na gravidez ectópica. Amanhã pode chegar alguém e dizer que um idoso deve morrer para dar lugar a alguém mais jovem num leito de hospital. Ou seja, o valor da vida deixa de estar na sua dignidade intrínseca e passa a ser medido pela sua conveniência. E isso é muito perigoso. Uma sociedade justa, ela não pode seguir por esse caminho. Nós precisamos reafirmar que a vida de todas as pessoas, toda a vida merece ser protegida. O que a ética nos exige não é escolher quem morre, mas agir sempre em favor da vida, buscando salvar o máximo possível, mesmo quando as nossas limitações tornam o desfecho doloroso. O aborto direto nunca será a solução. A conduta correta, tanto no caso da gravidez de risco, quanto em outros dilemas médicos, é buscar tratar o problema visando o bem de ambos. Se a morte de um deles acontece, que não seja por escolha deliberada, mas apenas como um efeito inevitável de um tratamento necessário. Assim, nós preservamos um princípio essencial para a convivência humana. O princípio e a verdade de que não cabe a nós decidir quem deve viver ou quem deve morrer, mas o nosso papel é sempre agir em favor da vida.